Olá, olá, querido aluno concurseiro, sofrido concurseiro nesse mundo dos concursos públicos. Um abraço para toda a galera aí que está estudando, se preparando, fazendo e estudando redação, que é importante. Não esquece, eu sou chato, eu sempre vou estar aqui para reclamar da redação, que vocês não fazem redação, precisa fazer redação. Eu quero falar sobre o sistema de avaliação do CESP, né? Como funciona a avaliação para você que fez ou vai fazer CESP, que precisa fazer produção textual, você precisa conhecer como é corrigida a sua redação. Então, segue até o fim. Dá um joinha, manda um likezinho, manda a sua pergunta aí, isso é importante, a interação para a gente construir juntos aqui esse canal. Então, eu quero falar um pouquinho sobre CESP, porque eu tenho feito muitos recursos, tanto administrativos quanto laudos para judiciais, em relação à régua do CESP. E eu vou continuar batendo nessa régua, já fiz outros vídeos sobre isso, mas hoje eu quero pegar algumas questões mais pontuais. Então, vamos lá. Uma das coisas que eu não posso deixar de falar no começo do vídeo sempre é elogiar o sistema de avaliação do CESP, porque do que tem aí é o melhor e o mais transparente possível, à medida que os desvios de gramática, por exemplo, né, ou desvios de morfossintaxe, de ortografia, eles são pontuados ali na linha. Você pode ir na linha e eles vão dizer, na linha tal tem um erro, e aí a gente pode, então, exercer o nosso contraditório ao fazer um recurso administrativo. Enquanto as outras bancas, a gente não sabe, eles colocam uma nota lá de norma culta, gramática, você não sabe quantos erros teve, o que eles estão descontando, o que eles não estão descontando. Isso possibilita que eu vá na linha X, verifique se há erro mesmo, de fato, se há ou não erro. Se há erro, verifique se é um erro mesmo, se é consensual, se a gente pode contestar ou não. Isso é o direito do contraditório. Legal, você me detalha o erro para que eu possa, então, fazer um recurso administrativo com direito ao contraditório. Do contrário, esse direito ao contraditório, que é o recurso administrativo, que é um direito que você tem, ele é falseado pelas bancas. Se só apenas, então, somente dão a nota, como o Cesgran Rio fez no CNU, deu a nota, né, e um espelho de correção com um padrão pré-determinado, eu não sei o que foi avaliado ali, eu não sei onde me descontaram, a gente vai ter que fazer um recurso administrativo às cegas, com crase às cegas. Legal? Então, esse é o primeiro grande problema quando se vai questionar na justiça, é falar sobre a motivação do ato. Beleza? Isso é uma irregularidade. Então, na justiça se buscam as irregularidades. Mas eu quero falar para vocês sobre outro aspecto, que examinando as avaliações, a gente observa o seguinte. Primeiro, sim, a banca CESP desconta pontos de apresentação, legibilidade, margem de parágrafos, o margem da folha direita, esquerda, que é a apresentação do trabalho. Então, por exemplo, no TSE, essa apresentação valia 2,5 pontos em 50 pontos. Como a luta pela vaga se dá ponto a ponto, e é isso que você tem que botar na sua cabeça, porque hoje, para você conseguir um bom cargo público com salários legais desses mais disputados, a redação ela é ponto central e você tem que pensar em aproveitamento de 90%. E você não vai ter aproveitamento de 90% se você não produz, não faz redações, se você não tem alguém que individualmente, não inteligência artificial desses grandes cursos aí, olhe para o seu texto e diga, você está errando isso, agora no próximo você vai melhorar isso, aponte os erros que você está cometendo, para que você, em pouco tempo, consiga evoluir. E não adianta você me dizer assim, eu estou acostumado a escrever. Sempre esse tipo de texto, esse gênero de texto, que é a prova de concurso público, se fazer em uma hora e pouco, uma questão discursiva com 40 linhas, você precisa ter treinamento, precisa conhecer o que vai ser avaliado. Então, o que será avaliado? A letra é avaliada. Se você perder um pontinho ali, isso pode ser trágico para os seus objetivos. Então, é ponto a ponto que são conquistados. Logo, você não pode pensar em 70% de aproveitamento. Você tem que pensar em 90%. Então, se você não produzir o texto, se você sabe mais ou menos, você tem 70% de aproveitamento. Para conseguir os 90%, esse gap, você vai ter que treinar. Você vai ter que conhecer bem intimamente como é que se interpretam as questões. E CESP tem uma característica muito própria. Mas vamos lá. Bom, partindo disso, o que a gente observa? Por exemplo, descontos porque o tio, naquele fonema nasálico, né, naquele ditongo nasal, né, como manifestação, o tio tem que estar em cima do A, e não em cima do A e do O. E se você colocar em cima do A e do O, o que acontece? CESP, pelo menos o que eu vi, descontou de um candidato esse problema. É legal?
Se você me perguntar o que eu acho em relação a isso, eu vou dizer que eu acho isso um absurdo. Por quê? Porque a gente está aqui selecionando do público aquele funcionário público que importa para o cliente, no caso a empresa pública. Né? Você está selecionando. Ora, o cara não vai escrever um texto à mão, vai ser tudo digital. Então, não é isso que importa. Ou seja, há outros fatores muito mais importantes para entender se esse candidato tem ou não condições de ser um funcionário público. E não é o tio em cima do ão que vai determinar isso. Isso é uma coisa muito pequena. Né? Isso é uma coisa que a gente faz lá no ensino fundamental. Mas quando chega no ensino médio, gente, você está falando com um cara que foi professor a vida inteira, aquele cara que está colocando o tio em cima do ão, do oi, do a e do outro, tudo junto, você não vai mudar esse cara. Né? Isso é uma coisa que é lá atrás, e isso não é o mais relevante, isso é uma coisa que foi superada. O que a gente hoje sempre chama atenção é que a letra precisa ser legível e não precisa ser uma letra bonita. E é isso que está nas respostas e nas justificativas dos descontos da letra dados pela SESP. O SESP está dizendo isso. Não tem que ser bonito, tem que ser legível. Então, a questão é a legibilidade. Eu tenho que entender aquilo que você escreveu. Muito bem. Não acho. Se entendeu, está tudo certo. Então, o tio em cima do ão não é um problema de legibilidade, porque dá para entender. Né? É um problema, um erro de grafia, não tem nenhuma relevância. Existem outros critérios muito mais importantes para serem avaliados. Então, quem avalia se preocupa com isso, está avaliando uma coisa menor e selecionando um candidato com coisas que não têm a menor relevância. A gente tem que pensar dessa maneira. Agora, vem o problema do atravesso. Então, o problema do atravesso é um problema antigo. Então, presta atenção agora. O atravesso está sendo descontado pela banca SESP. Atravesso usado de maneira, entre aspas, errada. Então, qual o problema do atravesso? Você que está fazendo concurso, vai ter que saber, né? Se você não sabe, segue o tio aqui, vai lá. Então, o atravesso, presta atenção agora, é uma expressão que, do ponto de vista inicial, denotativo ou literal, né, vem da família do atravessar. Então, o que você atravessa? O espaço. Então, eu digo assim, corri através da rua, ou seja, atravessei a rua. Por isso que através é com S. E atravessar é com 2 S, porque atravessar tem que ser com 2 S para ter o fonema S, senão fica um S entre vogais, fonema Z, fica atravessar. Né? Então, atravessar, atravesso com acento e S. Né? Quem escreve com Z já deixa a boca do avaliador meio torta. Que é isso? O cara escreveu através com Z. É uma tristeza, né? E a gente vê bastante por aí. Então, quem está escrevendo através com Z está bem antes de chegar a uma nota de aprovação. Então, atravesso com S, mas significa atravessar o espaço. Corri através do parque, através da rua, através da avenida. Num dado momento, esse atravesso começou a sofrer uma mutação no sentido de deslizar, deixar de ser o significado de atravessar o espaço, mas também atravessar o tempo. Então, através dos anos, a gente ganha experiência. E aí esse conceito que era de atravessar a avenida, atenta bem agora que eu vou dizer, tem um significado mais concreto. Por isso que a denotação, o sentido literal, é mais concreto. Então, o que é concreto? Quando eu digo assim, ó, o cara quebrou meu galho. No sentido literal, o que ele fez? Concreto, pegou o galho e quebrou. Mas quando eu transformo isso em algo abstrato, né, ou seja, figurado, né, quebrar o galho significa resolver um problema para mim, é simbólico. Então eu não estou falando do galho propriamente dito. Então deixa de ser concreto para ser mais abstrato. Então deixa de você correr o espaço para atravessar, por exemplo, ouvi através da porta, ouvi através da janela, falei com ela através da porta, através da janela, atravessou, a minha voz atravessou a porta. A voz pode atravessar a porta no sentido simbólico, sim, mas deixou de ser, você está entendendo? Aquele sentido concreto para deslizar para algo mais abstrato. Então, o que é a conotação? A conotação deixa o significado mais abstrato. Isso é a conotação. E a denotação é o significado mais concreto. Então, há um deslizamento do concreto para o abstrato. E isso é comum na língua portuguesa. Então, o através acabou se transformando. Então, o que aconteceu? Ouvi através da porta, daqui a pouco através de um passo para virar no sentido de por meio de. Ora, isso é consensual. Todo mundo usa através agora no significado abstrato, conotado, deslizado, e isso está na língua, no sentido de por meio de.
Vou pegar outro exemplo, né? Tem um que eu odeio, gente, mas é consensual. O que eu vou fazer? Vou ficar brigando contra o mundo agora? Vou ficar corrigindo o aluno que escreve através no sentido de por meio de? Eu vou corrigir 300.000 redações. O Enem, por exemplo, não se faz isso. Já se superou. Olha, não te preocupa com isso. Segue a vida. Isso é uma questão menor. Já naturalizou. Faz parte da língua. Pega o verbo colocar. Colocar no significado denotado, o que é? Peguei aqui e coloquei aqui. Olha como tem uma ideia concreta de colocar. Legal? Mas daqui a pouco eu estou numa reunião pedagógica, eu odeio aquelas reuniões pedagógicas na escola, especialmente aquelas do começo de ano, blé, 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 uma teoria linda, maravilhosa de educação, nada funciona na prática, mas as escolas prometem, é uma maravilha, tudo é um paraíso, muito bem. Aí a pedagoga diz assim, eu queria fazer uma colocação. Minha querida, você não vai colocar aqui na minha frente, vai ficar, inclusive, meio chatinho colocar, não me coloca aqui, coloca em casa com seu marido, vai colocar em outro lugar. Colocar virou observar, então deixou de ser o colocar esse concreto para ser mais abstrato, no sentido de observar. Eu quero fazer uma observação, eu quero fazer uma colocação. Tá, é errado? Eu acho de extremo mau gosto, acho horrível a expressão, até porque eu tenho observar e observação, não preciso de colocar. Mas alguém inventou isso em algum momento. Isso é uma praga pior que Covid. Outro alguém ouviu essa porcaria, a coisa pegou, funcionou, é uma praga e hoje é senso comum. Bom, mas assim funciona a língua, não adianta ficar brigando contra o mundo. É assim que funciona a língua, é o funcionamento normal da língua. As palavras se renovam e é por isso, presta atenção agora, questão de prova, né? É que nós temos a polissemia. O que é a polissemia? Quando eu deixo de ter o significado mais concreto, denotativo, para ter o significado mais abstrato, conotativo. É isso. Não é? Então, esse deslizamento de significados propicia que uma expressão e uma palavra tenha vários significados, por isso a polissemia, por isso você abre o dicionário tem vários significados para a mesma palavra. Então, isso é da língua. Isso aconteceu com colocar. Agora, pega o verbo causar. Né? Causar. Uma coisa causou tal coisa. Né? Transitivo direto. Né? Esse problema causou consequências graves, causou problemas graves, melhor dito. Né? Então, o que causa alguma coisa. Afeta alguma coisa. Olha como é um verbo transitivo direto, né? No sentido de ser a causa. Né? E aí daqui a pouco eu digo assim, a fulana causou na festa. Causou na festa, deixou de ser transitivo direto para ser intransitivo. E causou na festa, o significado de causar agora é outro. Quer dizer, chamou a atenção. Desde quando o verbo causar vai significar chamar a atenção? Mas é a língua. Esse é o fenômeno da língua. Né? Então, eu não posso ficar brigando contra isso. Bom, mas aí CESP insiste em descontar. CESP pode descontar através, isso se chama ato discricionário. O que é ato discricionário? A banca escolhe o critério. Eu não posso questionar na justiça o ato discricionário. Então eu não posso ficar discutindo o através na justiça, porque é ato discricionário, os caras descontam. Manifestação não botou o acento em cima do A no ão, eles atribuem desconto, eles têm o direito de eleger os critérios que eles quiserem. O que eles têm que fazer e não fazem, aí sim, né, é tornar isso transparente. Eu preciso saber que CESP desconta o tio, se não botar em cima do A, que CESP desconta o atravesso, não tem que saber por meio desse prof, tem que saber publicamente. Então, por que CESP não faz uma cartilha? Já que CESP fez a cartilha do Enem, e, por favor, fui treinado por CESP durante quantos anos no Enem? FGV fazendo o Enem, por que ele, FGV, CESP, que tem know-how e fazem cartilhas e para preparar, e ajudaram a preparar e aprimorar ao longo de mais de 20 anos as cartilhas de avaliação do Enem, em que você sabe exatamente o que vai ser descontado, né? Por exemplo, o através não é, legal? Por exemplo, a questão do onde, que é outra praga, outra desgraça, né? A lei onde, aí os advogados gostam dessa droga, né? Lei onde, lei não é lugar, então não pode ser lei onde, lei na qual, lei em que, legal? Mas a gente já se aceita no Enem sociedade onde, sociedade pode ser vista metaforicamente como um local, e portanto sociedade onde já é aceita, não era no Enem, por quê? Porque existe um contingente de pessoas que usa isso, já foi incorporado, naturalizado, e assim a língua evolui. Se a língua não evoluísse, eu estaria falando latim aqui com vocês. Então, o português é justamente aquela alteração que sofre o latim, com essas mudanças aí que fazem parte da língua. Bom,
Mas se o que eu estou dizendo ainda não convenceu você, eu vou para a Constituição de 88. Então, Constituinte de 88, artigo 205. A educação, o direito de todos, o dever do Estado e da família, pô, que bonitinho isso aqui, hein? Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Na letra, isso é lindo, maravilhoso. Na prática, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. Tá? Ó, que bonito isso aqui. Seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho, através do ensino e de outras formas de educação. Por meio do ensino. O ensino é a ferramenta, é o meio. Né? E não está atravessando o ensino. O ensino é ferramenta, então você não vai me dizer, mas eu usei no sentido de atravessar, né? Através da internet. Não, a internet é uma ferramenta. Legal? Então, aqui é no significado de por meio de, né? Ó, no artigo 220, através de normas que atendem aos limites sociais. Por meio de nós, as normas são uma ferramenta. Então, aqui é uma expressão de ferramenta, é uma expressão de por meio de. Através de mensagem, no artigo 223. Então, o que é que eu estou mostrando para vocês? Que a Constituição Federal, está aí os artigos aí, usa desbragadamente o através, porque é senso comum no sentido de por meio de. Ou seja, esse professor, olha só, que corrige, que desconta aquele candidato, coitadinho que está lutando, brigando para conseguir sua vaga. Estou até emocionado. O uso do através no sentido por meio de, certamente, se fosse professor dos constituintes de 88, iria reprovar esses alunos. Olha, os constituintes de 88 estão reprovados porque estão usando errado o através. Cara, isso é um absurdo. Especialmente absurdo na hora de cobrar um concursando, um cara que está buscando uma vaga. Isso não releva. E outra coisa, é mais fácil você olhar isso e atribuir erro do que olhar se a sintaxe do cara está bem feita, se a pontuação dele é uma pontuação mais complexa ou simples, que tipo de recursos sintáticos ele emprega, o vocabulário dele, porque é mais subjetivo e mais difícil. Então, mais fácil é você cobrar o tiozinho em cima do ão ou o através com o uso de por meio de. Então, tem que mudar tudo, está tudo errado. Agora, para fechar, prof, mas eu vou fazer CESP. Então segue a regra, segue a regra. Não sou eu que vou corrigir sua redação, é CESP. Então quem manda são eles. Eu só esperneio, mas quem manda são eles. Então eu tenho de seguir. Ou seja, o que o professor tem que dizer para você que vai fazer CESP? Letra maiúscula, minúscula, redondinha, bonitinha, o melhor possível, margem à direita, margem à esquerda, margem de parágrafo 3 centímetros. Legal? Isso, fundamental, né? Tio em cima do A e não usar através. E segue a vida, meu bem. Essa é a vida, é a sofrência do concurseiro. Beleza? Dá um joinha aí, dá um like pro prof, manda seus recados aí, vai.